Boa noite, queridas chamas gêmeas, queridas almas ascensionais que estão nesse processo tão intenso e tão glorioso. Antes de começar agora, eu me lembrei de um versículo que Paulo, quando escreveu para a igreja de Coríntios, ele fala que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Eu me lembrei deste versículo que fala desse tempo e da expectativa que toda a natureza e toda a criação tem e aguarda sobre a redenção, sobre o despertar da humanidade. E eu quero lembrar a você do privilégio que você tem, porque está hoje, nesse dia 17, participando de uma reunião como esta que nós estamos aqui. É preciso já estar num nível de despertar e de redenção bastante elevado. Isso é um grande privilégio. É uma grande honra sermos parte de todo esse projeto crístico. E à medida que essas informações vão chegando para nós e que nós vamos cruzando os dados e reinterpretando sobre uma nova ótica e um novo entendimento, todo esse movimento impressionante e milimetricamente arquitetado pela luz e por toda a equipe que traz a consciência crística e a redenção do planeta. Me fez pensar em todo esse arquétipo que nós temos hoje, vivenciamos, de uma noiva esperando um noivo. E nós ocidentais, e nós brasileiros, podemos até ter um certo nível de estranhamento sobre isso, porque nos nossos casamentos, geralmente é o noivo que está aguardando a lindíssima noiva que entra toda enfeitada, com seu vestido de pureza e se preparando num dia de noiva para ser recebida pelo seu noivo. E o entendimento dessa troca, que na verdade não é uma troca, é porque este casamento se dava no primeiro século dos judeus. Os casamentos eram feitos em 3 etapas. Primeiro, o noivo escolhia sua noiva e ficava um noivo. Ela era separada para o noivo. E depois do noivado tinha um contrato de noivado, um contrato de noivado, e a noiva ficava se preparando para o noivo, e o noivo voltava para cá dos pais. Sim, voltava para cá do pai. Ficava lá na casa do pai, preparando tudo para o seu casamento. E existia uma expectativa com a volta desse noivo, que podia durar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tinha um tempo muito preciso. E
tinha uma certa expectativa e surpresa sobre quando este noivo iria voltar. E essa simbologia que é trazida nesse entendimento de Jesus ir para a casa do Pai e, no caso, a igreja ou os cristãos estarem aguardando a volta deste noivo e toda essa simbologia, é por conta de como se davam esses casamentos no primeiro século dos judeus. Isto posto, a gente pode também tentar entender que existe também um entendimento de que as chamas gêmeas e essas almas espelho também fazem um alinhamento com toda essa história deste casamento. E até mesmo o noivo voltar para o pai e todo o processo espiritual que se dá enquanto o noivo está ausente, preparando para que aconteça este encontro e esta fusão. Como que isso cai para você hoje? Como que essa história ressoa com você hoje? Qual o entendimento supremo do seu ser com isso? Você consegue alinhar essas histórias e talvez entender que você tenha encarnado já com um contrato de noivado? E que todo o percurso da sua vida até então atendia a um chamado maior e que essa iniciação espiritual e esse acordo que fora feito, ele atende a situações muito maiores e mais elevadas do que sonha a nossa vã filosofia, e o nosso entendimento ainda tacanho e distanciado de tudo que é a espiritualidade e a volta de uma consciência que vai redimir a humanidade e exterminar todo esse sistema de escravidão mental, emocional, física, espiritual que a humanidade tem vivido. Você consegue dar um salto de consciência e entender o que significa, então, a salvação que tanto falam? E que, muitas vezes, o contexto religioso que nos puxa para a Matrix, porque todos esses entendimentos eles vão se descortinando paulatinamente à medida que as eras vão se findando e as coisas vão acontecendo e essas profecias e todos esses aparatos deixados como falas, como frases. Você já se perguntou por que um livro, uma história de um judeu passa pelo espaço-tempo e chega e nos traz um entendimento sobre a própria espiritualidade, a cultura? Você já se questionou por que essas histórias não morrem? Às vezes a gente conta uma coisa para alguém que a gente conhece, uma coisa importante, quando passa dias, você já nem se lembra do que você falou. Palavras que são perpetuadas pelas eras, profecias, ideias que chegam até nós, trazendo uma força de significado. E eu preciso dizer para vocês que se a espiritualidade hoje não validasse tudo o que acontece
conosco de forma sobrenatural, eu acharia tudo isso uma grande loucura. Contudo, todos os dias nós somos visitados pelas forças espirituais, e eu preciso dizer para você que se você é uma noiva em contrato e você está aqui se preparando com o óleo da iluminação, com a presença do Espírito, não permitindo se distrair mais, a sua vida ela é protegida, resguardada por uma grande equipe espiritual e nada, nada que acontece com você é aleatório mais. Nunca foi. Só que agora, conscientemente, algumas almas que estão espelhadas, cujo a polaridade oposta, sendo masculino ou feminino, na sua grande maioria masculina, está na casa do pai, trabalhando numa operação espiritual extremamente poderosa e que, neste momento, é importante, muito importante, que você se desfaça cada vez mais de todas as mágoas que ainda estão ressoando no seu campo toroidal e descasque todas essas casquinhas aí de cebola e vá tirando todas essas mágoas que impedem que este fluxo do amor que vem da casa do Pai, da morada do Altíssimo, cheguem até você. Este momento que nós estamos vivendo, ele traz uma magia tão grande, ele é de uma força espiritual notória. E eu quero, hoje, que você solte esse enfado, esse cansaço, essa sensação que parece que tem algo denso, sempre te puxando para um lugar que você não quer estar mais. Essa limpeza que nós vamos fazer hoje, nessa primeira etapa aqui, nessa maravilhosa mesa de cura, e depois a segunda parte, junto com os nossos participantes da 17ª Jornada de Alinhamento Espiritual e Energético. Hoje, a força desse código 117, como nós acabamos de publicar lá na nossa página no Instagram, que traz a completude do tempo divino para as almas espelho. Essas almas espelho que vêm se preparando há muitas eras, muitas encarnações. E eu sei que o cochicho da sua mente agora pode ser assim, mas eu não consigo nem acessar minha equipe espiritual. Eu não tenho o dom de cura. Eu não escuto os mentores. Eu não estou ouvindo nada. O que você está falando? Aí eu vou falar com vocês o que eu mesma vivo. E o que eu ouço todas as vezes que eu quero ver algo. Bem-aventurado os que não viram e creram. E essa palavra é uma palavra, não diminuindo Paulo, Pedro, os apóstolos, mas é a palavra do Mestre. Bem-aventurados os que não viram e creram. O campo intuitivo é a sua grande arma hoje. O problema é que a sua mente ainda não está completamente alinhada
E o próximo salto que daremos na 18ª jornada de alinhamento espiritual e energético, cuja canalização começou hoje, nós recebemos as informações que na 18ª jornada estaremos limpando, preparando, né, nem limpando, preparando os corpos físicos, corpo mental, emocional, espiritual e físico para a fusão. E eu quero desafiar você a combater essa sua falta de fé. Eu quero desafiar você hoje a entender que toda essa não crença é uma atuação da sua mente, porque a nossa mente ela é física. A mente é um programa do físico. E ela trabalha com os medos do físico, o medo da morte, o medo de morrer, o medo do desconhecido, o medo do que não sei, o medo do que virá, e aí? E eu quero também dizer para você que toda a estrutura da criação trabalha com o vulnerável, trabalha com a vulnerabilidade que nós podemos chamar de movimento. Se você não se permitir ser vulnerável, você não caminha. O próprio caminho, o próprio andar do seu corpo, ele exige o desequilíbrio para equilibrar-se. É no desequilíbrio e na vulnerabilidade que o movimento se faz. E uma energia muito masculina e muito tesa tende a se paralisar, tende a ficar enrijecida. Cuidado com essa mente, que ela pode te deixar paralisada. Esse choque que a gente está trazendo aqui para você entender a importância de ser uma alma espelho neste momento de transição planetária. E a gente sabe que muitos não falam disso aí na espiritualidade, quando falam, falam o que não sabem, o que não vivem. Porque até essas manifestações também trazem um senso de mistério e surpresa da espiritualidade. Quem diria que todo esse conceito de um noivo que vem buscar a sua noiva também seria trazido com histórias verdadeiras de almas espelhos escolhidas para estar neste agora manifestando a sua potência. E a fusão dessas contrapartes funciona como um derramar da luz e da energia da consciência crística e do amor no planeta. E quando essas fusões começarem a acontecer, e assim, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Precedendo essa vinda, junto com ele, muitos masculinos que ainda trabalham no mundo espiritual receberão o acoplamento desta essência. E ao acoplar essa essência, as ilusões cairão. E essas fusões acontecerão. Isso é plano da luz. Isso é plano da luz. Não importa o que acreditam, o que não importa. É plano da luz. Precedendo a volta dessa consciência. Na verdade, faz parte de todo o movimento da volta da consciência crística
e o salto quântico do planeta. Você conseguiu entender a magnitude do processo que você vive? A grandeza que isso traz? Muitas consciências já estão começando o seu processo de despertar, trazendo a consciência crística. O feminino, quanto mais ela se ilumina, ela permite que esta lâmpada fique cheia desse azeite, desse óleo, e ela resguarda a sua sexualidade, que traz um óleo, tem todo um aparato, um significado. E este óleo resguardado, purificado, passando pela sacralidade, guardado pela luz, te ilumina, te ilumina, te ilumina. E quanto mais você está preparada com essa luz, mais essa distância vai se diminuindo, mais essa distância vai se diminuindo, e o espírito se manifesta na matéria. Vamos, hoje, limpar um pouco mais esse campo etérico, esse cordão etérico, melhor dizendo, que une as contrapartes espirituais. Eu quero convidar você a ficar como a criação, com aquela expectativa que aguarda a revelação dos filhos do homem, dos filhos de Deus. Toda a natureza, toda a criação, os animais, estão aguardando o despertar, que vai começar com o despertar em massa desses masculinos, e como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, como num átimo de tempo, todas essas cadeias que ainda os prendem e toda essa cegueira que os prendem na ilusão cairá por terra. E ficarão como quem sonham, entendendo todo o processo que viveram até então. Limpar hoje esse cordão etérico das mágoas e da rejeição que o feminino tem com relação ao masculino, por conta de todo o processo vivido, processo muito difícil. Queria dar os parabéns para você, mais uma vez, queria te parabenizar por encarar tudo isso. Dizer para você também que se você está ainda sofrendo, você ainda está sentindo muitas dores, chega um momento em que isso também cessa. Se você ainda fica, será que isso não vai acabar? Nunca vai. Acaba. Passa. Passa. E você se torna algo e alguém que você nem imaginava. Você está convivendo com uma consciência, a sua supraconsciência está aí o tempo inteiro falando com você. E é muito importante que você escute e cesse as vozes do ego. Só de estarmos aqui, só de você estar aqui, isso já demonstra o nível do que você tem vivido. A maioria das pessoas não ia conseguir nem ficar nem um minuto aqui nessa reunião, porque não ia entender nada. Você mesmo deve falar, eu não tenho nem como conversar com as pessoas, com os meus familiares, porque eu não ressoa, eles não vão entender. Sabe por quê? Porque eles estão ainda na ignorância.
A ignorância impede a manifestação da supraconsciência. É uma das coisas que impede a manifestação da supraconsciência é a ignorância. Então, agradeça se você está entendendo, se você está começando a perceber, a viver o que você está experienciando, agradeça muito, porque você está saindo da ignorância. A outra coisa que impede também, como nós falamos ontem, é o medo, esse medo que fica aí, o medo de morrer, o medo. Então, o ego tenta, ele acredita que está te resguardando, porque está sempre com medo, com medo, com medo, com medo. Então, vença esses medos. Vença esses medos. A outra arma do ego também é esse apego à matéria. Somos seres espirituais. O mundo espiritual, as dimensões já estão aí entrelaçadas. Expanda ainda mais, para que a sua supraconsciência se manifeste. E o ego também se prevalece do egoísmo, de nós estarmos sempre, não conseguimos sair desse lugar aprisionante, que é estarmos voltados só para nós. Você expande muito quando você solta tudo isso e se permite ascender a consciências em níveis mais elevados. Então, inicialmente, vamos abrir a nossa mesa para que algumas de vocês tragam aquele ponto nevrálgico, aquela dor. Mas eu quero pedir para você, você já tem consciência para entender o que eu vou te falar. Para você falar tecnicamente disso e não entrar chafurdada nessa energia. Você não precisa fazer esse movimento. Quando você entra, você frequencia e você vai para lá. Então, tem uma distância dessas emoções, porque você já tem uma supraconsciência ativada que te permite olhar, ó, isso aqui eu não estou conseguindo lidar ainda, mas eu estou com consciência, eu estou olhando, e vai, pontua, se for o teu caso. Talvez você já não tenha mais nada, já tenha virado um azeite puro, e que não está se preocupando e sentindo mais nada dessas coisas ressoam em você. Eu acredito que ressoe um pouco ainda. Eu, ultimamente, posso falar particularmente, tenho tentado trabalhar uma rejeição que eu ainda tenho do meu masculino. E trabalhar essa rejeição, porque senão o fluxo do amor não vem, que você vai tendo tantas experiências elevadas e você vai chegando no nível de fato, priorizar a espiritualidade mais do que qualquer coisa. Esse é o ponto. Esse é o ponto da massa. Esse é o ponto. É quando você e a sua vida espiritual, ela ocupa o primeiro lugar na sua vida. Não tem mais nada que tem importância para você. Ah, né, união, não sei o que, união. Quando a pessoa pergunta, você está unida? Eu falei, eita. Volta 2 casinhas para trás, que ainda está com esse conceito ainda, que não está entendendo que a gente está num processo de ascensão espiritual imenso, glorioso. Quando a pessoa ainda fica, como é que faz para magnetizar a chama? Como é que faz para não sei o que? Ah, meu Deus do céu, gente. Espera aí. É isso mesmo que você está perguntando? Então vamos lá, escuta lá os vídeos, lá do início. Começa a escutar os vídeos de novo, escuta, deixa aquela energia te frequenciar. Mas não vai ter união. Então, mas se isso ainda é uma questão para você, não é que não vai ter. Mas isso tem que deixar de ser uma questão para você. Isso tem que deixar de ser uma questão para você, porque não é você que manifesta isso, é você que vai. É o noivo que vem. E enquanto isso é uma questão para você, você não está olhando para o óleo, para o azeite, que é onde está a sua espiritualidade, que é nessa frequência que tudo se manifesta. Então, essa mente ainda acelerada, que ainda fica querendo
entender os processos, cada um tem um processo, existe uma data limite para cada um, existe um deadline, existe um movimento que é programado, que é orquestrado pela luz e que fica intercambiando com as suas ações. Você pode sair da paralisação, sair do movimento de ficar dando volta em círculo, porque o ego faz isso, faz a gente ficar dando volta em círculo. Então, trabalhar essa rejeição que eu ainda tenho, confesso, porque a gente vai chegando num ponto de muito alto valor. E você vai despertando um amor próprio, verdadeiro. E você começa a amar mais a essência, né? E aí você vai se desidentificando do ego, seu e o dele também. Então, se a criatura ainda está gritando no ego, você também não vai conseguir lidar. Só que você não pode deixar que isso se torne uma rejeição. É difícil, né? Eu sei que é. Eu sei. O desafio nosso é extremo, porque a glória também é extrema. A honra também é. Então, cada um vai trabalhar aquilo que está na mágoa ainda. Porque de todas essas feridas que chamam, né? A mágoa, com certeza, é a maior. Porque ela acontece dentro, e você fica ali. E nessa dinâmica energética, o feminino, por conta de não poder, digamos assim, manifestar as coisas que doem, ela pode correr o risco de ficar guardando muita coisa, e isso pode se tornar mágoa. Eu não recomendo mandar textão, sempre falo isso para vocês, é perda de tempo mesmo. Porque vai chegar um momento em que isso vai ter que vir para a mesa. Mas aí vai ter ressonância, vai ter fase. Enquanto não tem, trabalha com a espiritualidade e integre o amor incondicional, o amor universal, e permita que a água cure e leve toda essa mágoa, porque quando você permite que essa água te lave, ela vai te lavando, te purificando. Daqui a pouco, quanto mais você faz esse processo, mais você vai se elevando, e você vai começar a ver toda essa situação a partir de um outro olhar, completamente diferente.